Ora, muito boa noite. É um enorme prazer estarmos convosco novamente nesta série de lives sobre matérias que certamente interessarão a quem está a pensar mudar-se para Portugal. Entretanto, tenho aqui já as nossas convidadas. Vou dar um bocadinho que elas entrem. Ora, já temos aqui a Beatriz, a Érica, boa noite, pessoal. Estamos aqui a fazer um compasso de espera, só que as nossas convidadas entrem. Boa noite, Suiane. Ora, vamos lá. Vamos lá, parece que é desta que elas estão a entrar. Ora, já temos aqui as nossas convidadas. A segunda foi de vez, meu Deus. A segunda foi de vez, ótimo, ótimo. Ai, Boa obrigada. noite, doutora Boa Mafalda, doutora Filipa. Boa noite a todos. Eu estava aqui, portanto, a apresentar um pouquinho. Nós estamos a fazer esta série de lives sobre matérias que certamente interessarão a cidadãos brasileiros que estejam a pensar mudar-se para Portugal. É um processo que não é fácil e que implica muito planejamento. E é aí que nós tentamos tornar esse processo mais fácil, mais leve, mais seguro também. A ajuda certa facilita. A ajuda certa facilita. A ajuda certa facilita. Lá está. E é um bocadinho por aí. Nós... A Viver nas Ondas é uma imobiliária e também uma intermediária de crédito, portanto, devidamente registada no Banco de Portugal, e lida com cidadãos brasileiros há 15 anos, portanto, a nossa experiência já é alguma, e dá-nos um enorme prazer tornar todo este processo, como os brasileiros dizem, leve. É preciso levar tudo com leveza. E rodeámos-nos também de parceiros que podem prestar uma assessoria que é imprescindível para que tudo corra bem. E por isso a Viver nas Ondas tem o enorme prazer de ter esta parceria com a vossa Sociedade de Advogados. Para quem ainda não conhece, a doutora Mafalda e a doutora Filipa são especialistas em direito de imigração, portanto, tudo o que seja relacionado com vistos, com processos Golden Visa, com alguma destas situações, as doutoras têm uma enorme experiência em vários mercados, não só com o brasileiro, mas com o asiático, com o norte-americano, e, portanto, tratam estes assuntos por tu, o que é uma... Por você? Por você. E, portanto, é ótimo tê-las connosco aqui a podermos esclarecer o máximo possível quem nos está a assistir, quem está a assistir a esta live, para que torne um bocadinho mais fácil aquele processo complicado que falámos há pouco. Nós começamos há 15 dias atrás por falar sobre o visto D7, que era um visto direcionado para aposentados ou para pessoas com rendimentos passivos. É um visto muito solicitado porque uma grande parte de cidadãos brasileiros que procuram o nosso país para residir são exatamente aposentados ou pessoas que preenchem aqueles requisitos dos rendimentos passivos. Agora, hoje o tema é sobre um dos vistos também que é muito solicitado,
o visto D2 e por isso decidimos fazer esta live exatamente para, como é solicitado, lá está, para tentarmos aqui clarificar o máximo de questões e para que as pessoas percebam exatamente as implicações, quem o pode pedir ou não, que vantagens traz e por aí fora. Vamos agora pedir a quem nos está a assistir para pôr as questões que entender nos comentários, que estamos aqui exatamente para isso. E, portanto, eu ia começar já por fazer a primeira pergunta, enquanto não chegam as perguntas de quem nos está a assistir, que é quem é que pode pedir este visto, para quem é que é direcionado? Antes de mais, boa noite a todos. Obrigado novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui à conversa, mais do que uma live, quer-se uma conversa descontraída sobre estes temas que são complexos, mas que com a devida descontração tudo corre bem. Boa, vamos a isso. O visto D2 é direcionado para o profissional autónomo, por um lado. Temos várias categorias de profissionais autónomos e para o empreendedor, por outro lado. Boa. O profissional autónomo é a característica de ser o prestador de serviços por conta própria. Porém, o candidato ao D2 não precisa, teoricamente, de ser apenas um prestador de serviços. Podemos falar de um empresário. Podemos falar de um empresário, criar uma empresa aqui em Portugal, uma empresa de direito português, para constituir um negócio ou abrir aqui uma sucursal, um estabelecimento estável de uma empresa que já exista no Brasil, mas que queira aqui um escritório. Sim? Podemos dar exemplos. Estamos a falar do profissional autónomo, falamos de advogados, como é o nosso caso, colegas aí do Brasil, falamos de arquitetos, engenheiros, jornalistas, contabilistas. E os empresários que tenham as suas empresas de fabrico de produtos, venda de serviço, que queiram vir trabalhar para Portugal, ser empresários aqui em Portugal. Portanto, no fundo, é direcionado para, numa parte, empreendedores, puros e duros, pessoas que querem abrir um negócio em Portugal. Sim. E para profissionais autónomos, que aqui se chamam profissionais liberais, no Brasil é profissionais autónomos, que, portanto, advogados, arquitetos, contabilistas, jornalistas e pronto, essa é a infinidade. É exatamente. Já temos aqui uma pergunta. Quais são os conselhos profissionais que têm acordo com Portugal a fim de facilitar o visto D2? Eu penso que não, serão as profissões que têm acordo com Portugal. Vamos pegar no exemplo dos advogados que nós conhecemos. Nós conhecemos, muito próximo de nós, um colega advogado no Brasil que peça a equivalência de grau do seu curso de Direito, tem muito conhecimento da sua cédula profissional na Ordem dos Advogados Brasileiros. Não precisa de fazer estágio novamente. O nosso estatuto em Portugal tem uma secção específica para regular o facto de os advogados brasileiros com cédula ativa poderem exercer aqui em Portugal. Exatamente. Portanto, desde que se cumpra o procedimento na Ordem dos Advogados portuguesa, os colegas podem exercer. Exatamente. A mesma coisa para a Ordem dos Arquitetos. Também temos designers, os jornalistas, e são ordens que
estão reguladas em Portugal com mútuo reconhecimento junto de ambos os países. Ok. E que rendimentos precisam de obter, precisam de demonstrar por exemplo, vamos falar de um exemplo concreto. Um advogado que pretenda vir morar para Portugal, quais os rendimentos que precisa de demonstrar para solicitar este visto? Nós temos de compreender que o raciocínio do D2 não é o raciocínio, por exemplo, de um D7. Ou seja, o montante de rendimentos é menos importante aqui no D2 do que o tipo de rendimentos. Nós no D2 aqui o que é que temos? No caso dos advogados é muito importante um contrato de prestação de serviços ou promessa de contrato de prestação de serviços. Numa sociedade de advogados, numa empresa, no que for. Numa consultora. E depois o que é importante? No pedido do visto, juntar os últimos 3 extratos bancários, originais, carimbados, pronto, o normal, por forma a garantir que atinge um patamar mínimo na secção consular, comprova que atinge um patamar mínimo para se sustentar em Portugal enquanto não começa a trabalhar. Sim. Ok, portanto não tem as mesmas regras que o visto D7 que falámos há 15 dias atrás. Exato, não tem. Podemos utilizar o salário mínimo, os 705 euros por mês. Agora, uma questão interessante, se posso também fazer aqui a relação, é se o profissional liberal estiver a pensar trazer a família, reagrupamento familiar, é importante que haja o planeamento ao nível dos rendimentos, não por conta do seu visto, mas por conta de necessitar para o reagrupamento de ter dinheiro suficiente em Portugal para sustentar a família. O montante de rendimentos é importante, é ali. Ali, ok. Começaram a chegar as perguntas, portanto vamos a isso. A Bárbara Piton, se a pessoa que eu estou a pensar já vendemos uma casa, à dona Bárbara, pergunta aqui, quais as condições impostas pelo Governo de Portugal para que um brasileiro possa abrir uma empresa? Por exemplo, número de empregados portugueses a serem contratados. Não existe essa restrição. Se a Bárbara quiser vir abrir uma empresa, precisa de um número de contribuinte português, precisa de uma contabilidade para tratar da empresa e de alguém para ajudar a abrir a empresa. Não é preciso, pode ser sozinha, pode ser a Bárbara sozinha a abrir a empresa. Não tem de contratar sequer funcionários. Lá está, não é obrigatório contratar ou criar postos de trabalho. Basta ser, a empresa pode ter apenas a pessoa que solicitou o visto. Ponto final. É isso? Ponto final, é isso. Okay. Depois temos aqui outra, para o visto D2 é necessário ter residência em Portugal? O visto D2? Porque falámos na semana, há 15 dias, que era necessário, não é? Demonstrar uma residência. Neste, é a mesma coisa? O visto D2 é exatamente a mesma coisa, portanto, são vistos de residência. De modo que temos de demonstrar alojamento, quer seja pelo arrendamento, compra. Em última instância, a lei também permite que uma pessoa em Portugal fique a cargo do titular do visto, mas nunca são situações que sejam de aconselhar, porque o titular do visto vai exercer uma atividade séria e tem de viver em Portugal. Não pode ficar em casa de outro. Agora, aqui a Cristina está a fazer uma pergunta que tem a ver com a parte dos empreendedores. Se precisa de ter um plano de negócios para solicitar o visto? Depende. Para solicitar o visto D2, através da abertura de empresa, não necessita tecnicamente de um plano de negócios, pelo menos no sentido mais puro do plano de negócios. Claro que quando se abre uma empresa, quer seja uma empresa nova, quer seja uma transladação de operações para Portugal, temos de nos organizar. Mas o Startup Visa,
que é um subtipo do D2, exige o plano de negócios. Ok, olha, estão-me a fazer exatamente essa pergunta. Qual a diferença entre visto D2 e Startup Visa? Então, é uma pergunta muito interessante porque nos profissionais autónomos podemos ter também os empresários que criam a sua empresa, como a Bárbara estava a perguntar, mas não é a mesma coisa que, no fundo, os criadores, que são os empreendedores, aquelas pessoas ou aqueles profissionais que têm uma ideia de negócio, que se quer inovadora e que querem aqui em Portugal desenvolver essa ideia de negócio inovadora. Então, aí sim, é preciso o plano de negócios para que esse plano seja submetido junto do IAPMEI. Porque também estamos a falar da categoria de startup. É exatamente no verdadeiro conteúdo, no verdadeiro sentido da palavra startup. E podemos evoluir a conversa para falar inclusivamente das incubadoras que nós temos aqui em Portugal, que albergam estas empresas, cujos os investidores não, os gerentes, os sócios, são precisamente titulares do visto startup. Sim. Ok. Outra pergunta aqui, se está condicionado a algum valor de investimento ou de tempo contratual no caso de ser arrendamento. Isto terá a ver... com os requisitos de alojamento. Do alojamento, sim. Será necessário demonstrar alojamento para pelo menos 12 meses. Ok. É essencial para pelo menos 12 meses. Se estivermos a falar no arrendamento, se for comprar a casa, não se justifica, não é? Mas claro, não existe, já agora referir que na compra de casa não existe nenhum valor. A pessoa pode comprar uma casa de 1 milhão ou uma casa de 200 mil euros. Não é por isso. Ok. Relativamente ainda ao plano de negócios, houve alguém que me fez uma pergunta, não aqui na live, mas que me tinha feito se o plano de negócios, apesar de não ser exigível, pronto, em todas as situações, se não ajuda à concessão do visto, se não é um fator que facilita ali um bocadinho ou agiliza o processo de concessão. É assim, podemos sempre apresentar para nosso próprio benefício. No entanto, ele apenas é exigível quando nos estamos a candidatar ao Startup Visa, que é o dito subtipo do D2. Não é estar a dizer que é documento a mais, não é isso. Mas acho que é complicado. Mas acho que é complicado. Exatamente, porque se o investidor quer abrir uma empresa, não necessita do plano de negócio. Juntamos o pacto social, os estatutos, a ata de nomeação de gerência, há toda uma série de documentação específica para este tipo de D2 do que o plano de negócio. Sim. Ok. Pronto, acho que ficou clarinho. Agora está, e se vender a casa antes dos 12 meses? Está aqui outra pergunta que tem a ver com aquela situação do alojamento. Já tem o visto? Vamos pensar muito bem. Comprar uma casa antes do visto e depois vendê-la é um pouco, não é aconselhado. Já tem o cartão de residência para o qual se candidatou ao D2? Se sim, podemos estar a falar de ok. Se não, eu arranjava outra casita, porque precisamos de alojamento. Ok. Então, isto para que as pessoas também percebam um bocadinho o processo, as pessoas solicitam a concessão do visto no Brasil, e depois, quando chegam a Portugal, portanto, normalmente têm um agendamento. A magia acontece. Pronto. E aí, para pedir a tal autorização, isto resumindo, há vários passos, mas pronto, para resumindo, portanto, é para solicitarem a autorização de residência. O que vocês não aconselham é, antes de ter esta autorização de residência,
vender a casinha. É exatamente. Ok. Seria bastante imprudente. Exato. Porque os documentos que nós juntamos na Embaixada também temos de os juntar no CEF, Exatamente. no Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Se nos desfazemos da casa, como é que comprovamos alojamento por pelo menos um ano? Não conseguimos. Pois, temos um problema. Para dar início ao processo, seja D7 ou D2, tem de ter alojamento ou isso pode ser em simultâneo? Para dar início, não percebi bem a pergunta. Eu acho que algumas pessoas por aí utilizam a dita promessa de arrendamento para avalizar o visto D7, D2, mas não funciona em todas as embaixadas e consulados. Nós temos vários clientes que insistem, é uma questão também cultural de outros lados, não estou a falar do Brasil, que insistem em obter essa dita promessa. E muitas vezes as pessoas que estão dentro dos consulados e das embaixadas, a interpretação não é a mesma que nós fazemos. Portanto, o melhor é arrendar ou comprar. Sim. Okay. Até porque a promessa de arrendamento, meus amigos que nos ouvem, não chega porque a partir do momento em que nós vamos ao CEF, essa promessa tem de ser imediatamente um arrendamento. Eles não vão aceitar a promessa de arrendamento. Nós não podemos. Nós precisamos dos recibos de renda, pelo menos dos primeiros meses. Sim. Ok, pronto. Acho que esta questão ficou clarificada. Pronto, é preciso fazer as coisas com cabeça, pronto, e para não dar problemas. A Cibele está aqui a perguntar se o Startup Visa tem mais exigências, qual a vantagem de partir para o D2 nesse subtipo? Porque quando nós não temos uma ideia startup, é difícil compreendermos qual é a vantagem. Olhamos sempre para as coisas como sendo mais difíceis de comprovar. Mas o investidor em Portugal, que vai abrir aqui a sua empresa e que tem uma ideia startup, quer candidatar-se a uma incubadora, não vai olhar para o requisito do visto startup como mais complicado. Vai olhar como um caminho necessário para legalizar, número 1, a sua atividade em Portugal, número 2, a sua pessoa para conseguir trabalhar. É claro que vai exigir assessoria, porque nos vamos candidatar ao IAPMEI, que é uma instituição portuguesa. Mas, se nós formos comparar um titular de D2 que vem aqui para Portugal com a criação de uma empresa, posso garantir que a burocracia atinge quase o mesmo nível. Muita coisa pode correr bem, muita coisa pode correr mal, temos imensa papelada para assinar, imensa coisa para reunir, tudo para criar uma empresa. Existem muitas pessoas que, para dar um exemplo do que seria uma ideia de startup, se quem nos está a ouvir está a desenvolver um software, vamos supor um software jurídico, para facilitar a nossa vida ingrata de advogados. O desenvolvimento desse software, sendo ele uma ideia nova e se for genial, perfeito, falem connosco, sendo uma ideia nova e genial, Portugal pode ser o país perfeito para eles quererem lançar o projeto, lançar as ditas demos desse software. E isto é uma startup. Pronto, maravilha. Em termos de timings e custos, pergunta a Érica. Quais os timings, quais os custos? Então, relativamente aos custos, temos dois tipos. O custo da submissão do visto na embaixada e o custo da emissão do cartão, que são cerca de 15 a 20 euros, aqui já em Portugal. E depois temos o custo associado à assessoria jurídica. Relativamente à parte embaixada, assim que temos reunida a papelada do D2, caso queiramos inclusivamente trazer a família, está escrito que entre os 60 dias para a admissão.
bastante para colar o visto no passaporte. Colando o visto no passaporte é tudo uma pitadinha de sal, no fundo. Como tudo em Portugal, temos de olhar para os prazos com uma pitadinha de sal, a gente enquadra ali, vai mais ou menos 60 dias. 60 dias, boa. Sim, o que não muda é termos o prazo de 6 meses para entrar em Portugal e não muda o preço também. Exato, o preço também não muda, que são 700 e cerca de 750 reais. Reais, sim. Temos falado aí muito do reagrupamento familiar, portanto, é possível com este visto pedir, à semelhança do D7, no D2, pode-se pedir o reagrupamento familiar também, é isso? Exatamente, sim. Pode pedir. Para quem não assistiu à nossa live, quem é que pode vir com quem solicita o visto? O esposo, o cônjuge, mulher ou marido, podem vir os filhos desde menor até à idade em que, ainda estudando na faculdade, sejam dependentes. Podemos estar a falar, aqui em Portugal é muito normal, ainda até ao mestrado, seguindo 26 anos, 25, 26 anos como dependentes. Estamos a falar do pai e da mãe do titular do visto, do pai e da mãe, portanto, do sogro e da sogra, adotantes, exatamente, filhos de um ou de outro, que não sejam filhos de ambos, exatamente, podem vir a viver para Portugal com o titular do visto T2. Portanto, esta é uma das grandes vantagens também do visto T2, permitir o reagrupamento familiar. Temos aqui mais uma pergunta que é: os custos de um visto D2 e de um Startup Visa. Portanto, há diferença ou não? Ou é exatamente igual? É igual. Igual, ok. Depois, quem necessita de visto e de habitação deve procurar ajuda de quem? O que recomendam? A habitação, recomendamos a viver nas ondas. Nós não percebemos nada de casas. Só percebemos de lei. Sem brincadeiras, a habitação, obviamente que o pessoal da Viver nas Ondas é impecável e tem um produto, além de bonito, bastante interessante em todo o país, que é muito importante. Não vamos olhar só para Lisboa. É bonita, mas não é a única coisa que temos de bonito. Obviamente, e depois a parte do visto tem de ser assessorada, não é, para a reunião da documentação e submetida no Brasil. Óbvio que nós fisicamente não estamos a ajudar o cliente lá, nós damos o máximo de suporte possível aqui em Portugal. Ok, portanto isto, falando um bocadinho agora, puxando a brasa um bocadinho à minha sardinha, fazemos uma parceria, nós tratamos da busca de casa, do crédito para conseguir se for necessário, e contamos depois com a vossa preciosa ajuda para tratar daquilo que nós não percebemos nada, que é a burocracia e a parte toda da assessoria jurídica, que é imprescindível no processo deste tipo. Sim. Depois, e diria até, se posso ter aqui mais ou menos um balanço, os candidatos de D2, a maioria até é capaz de vir com arrendamento, mas nos primeiros 2 meses compra a casa. pois, É uma questão depois de ponderar o custo, na realidade, porque alavancar um contrato de arrendamento por 1 ano, isto é a nossa experiência, alavancar um contrato de arrendamento por 1 ano, muitas vezes sem ver o imóvel. Exatamente, e depois o que é que nós encontramos? Procuram-nos novamente porque afinal vão comprar a casa, querem sair do arrendamento porque encontraram a casa que eles gostam mesmo. E o que é que isto nos indica? Que o processo pode ter sido um pouco apressado. Porque se nós, enquanto titulares do visto, nos rodearmos pelas pessoas corretas, existem várias coisas que podem ser feitas ao mesmo tempo, ou seja, encontrar a casa para comprar, e estamos a pensar numa pessoa que vem com a esposa ou o marido, os filhos ou os pais. Podemos estar a encontrar a casa
dos sonhos, ao mesmo tempo estamos a preparar para a pelada do visto. Ok. Pensar mais à frente acaba por poupar dinheiro. E não podemos esquecer que o crédito em Portugal, comparado com as taxas de juros praticadas no Brasil, que andam por volta dos 8%, nós estamos aqui com taxas de 0,5%. E quando eu falo isto a um cidadão brasileiro, muitas vezes ele deita as mãos à cabeça. Eu digo mesmo, não vale a pena dispor do seu dinheiro quando o custo do dinheiro aqui em Portugal é tão barato. Portanto, muitas vezes há esta situação que se põe, nem é necessário retirar, por exemplo, a totalidade dos capitais que tem no Brasil, com as consequentes desvalorizações, porque o real está muito instável, e, portanto, nós conseguimos aqui agilizar o processo de compra com um financiamento bancário a um custo ridículo para a realidade brasileira. Aliás, o preço da mensalidade junto do banco é completamente diferente de um preço de um arrendamento hoje em dia. Sim. A pessoa tem uma casa própria, que é o que acaba por acontecer. Eu costumo dizer que arrendar casa neste momento em Portugal, se pode comprar, não arrende, porque o custo é maior. Portanto, o custo que o cidadão brasileiro vai ter com o pagamento da renda vai ser muito superior ao custo de uma prestação mensal ao banco e com a vantagem de que a casa é dele, pode fazer com ela o que quiser. No outro caso, numa casa arrendada ou alugada, está sujeito ali a regras muito próprias, porque a casa não é dele. Pronto. Agora, olha, a Dona Bárbara já disse, concordo e também recomendo a Viver nas Ondas. Sou eu mesma, Nuno. Afinal, estamos a falar da mesma pessoa. Já vendemos uma casa a esta senhora. Foi um processo que nos deu muito, muito prazer mesmo. Um grande beijinho para si, Dona Bárbara. Depois temos aqui o Mateus a dizer: posso obter a nacionalidade portuguesa com este visto? Sim. Aplica-se, para quem não viu a live anterior, aplicam-se as mesmas regras. Os titulares do D2 vão obter um título de residência, o nosso chamado cartão, e se viverem pelo menos 5 anos legalmente em Portugal, podem candidatar-se à nacionalidade. Sim. Por enquanto são 5 anos, nós nunca sabemos o futuro, o nosso legislador é incrível e magnífico, mas por enquanto são 5 anos. Sim. Ok. Portanto, 5 anos depois pode solicitar a cidadania portuguesa e o passaporte, um dos passaportes mais valiosos do mundo, que é o português, que permite a entrada em quase 200 países sem necessidade de visto. Não é? Exatamente. Sim. Olha, a Adriana também estava a perguntar a mesma coisa. Depois, está aqui outra pergunta, que esta aqui, infelizmente, tem a ver com a realidade que temos assistido nos últimos dias, que é o atual cenário de guerra que vivemos tem afetado os pedidos de vista ou intenções de imigração, o que têm sentido ou ouvido? O nosso mercado insere-se no Oriente, na América do Norte e no Brasil. Não temos sentido um impacto nos pedidos de ajuda para emigrar para Portugal. Vou ser honesta, não é a nossa experiência no escritório. Ok. Agora, é evidente que é possível que venha a acontecer e Portugal está aberto a receber refugiados da Ucrânia, sim. Onde se calhar se vai sentir limitações, digo eu, e certamente será com os cidadãos russos. Não vão poder fazer o que normalmente faziam, por exemplo, solicitar um Golden Visa ou mesmo a questão dos vistos vai ser limitado nos próximos tempos. É o que se será a consequência natural das sanções que toda a União Europeia, NATO, instituições nas quais nós estamos inseridos já vieram informar.
Sim. Portugal neste momento não está com esse tipo de restrição ainda, mas a consequência natural será evolutiva, claro. Que não vai obviamente influenciar o cidadão brasileiro, porque a Rússia e a Ucrânia não permitem dupla nacionalidade, de modo que quem nos está a ouvir que tenha nascido na Rússia ou na Ucrânia, já tendo o passaporte brasileiro, isso não é um impeditivo. Ok. Pronto, eu não sei se temos aqui mais perguntas, no entanto, faço aqui o repto a quem nos está a ouvir neste momento. Se quiserem colocar dúvidas por mensagem privada, coloquem-nas. Se as quiserem pôr aqui, estejam à vontade. As doutoras têm o maior prazer em ir prestando esclarecimentos sobre este tema. Eu penso que também abordamos... Eu falava uma noite inteira sobre o assunto. Sim. Era dar histórias. Estamos agora a ultimar os preparativos de um D2 e conseguimos contar imensa coisa, só que muito complexa para o âmbito da live. Enfim, é só puxar por nós, é o que é que querem saber. Sim. Eu acho que abordamos assim as questões principais, acho que as principais dúvidas, pelo menos aquelas que eu vejo serem colocadas no dia-a-dia por cidadãos brasileiros, foram abordadas. As grandes vantagens deste visto, quem o pode pedir, as especificidades próprias, os custos, o tempo que demora, a parte do reagrupamento, que é sempre uma preocupação brutal, o facto de conduzir à cidadania. Eu acho que abordamos tudo, pelo menos tudo que é mais relevante. Como? Assistir a esta live só deve motivar as pessoas que nos estão a ver e que posteriormente vejam a procurar ajuda especializada na decisão, na formação de decisão, depois de tomarem a decisão. As lives são informativas e permitem-nos chegar a um público, mas não escusam que a pessoa procure ajuda para o caso concreto. Exatamente. Então, lá está, porque cada caso é um caso, e o que nos interessa é que um processo que por si já é complicado, que é a mudança de um país para outro, assim seja, corra o melhor possível e de maneira mais segura. A coisa pior que existe e eu já vi alguns casos destes, em que o cidadão brasileiro chega cá e fica numa situação de ilegalidade e tem problemas e não consegue depois reagrupar a família e pronto, a vida toda complica-se sem necessidade. Portanto, às vezes com a ajuda correta, evitava-se uma série de problemas. E estamos a falar de vidas de pessoas. E aí, quando é uma vida e a vida dessa família, a gente tem que ter todas as cautelas do mundo. Está aqui mais uma pergunta. Tem algum D2 de brasileiro em mãos neste momento? Não deve ser um, devem ter vários. Sim. Temos um já está a acabar. Temos um que já está a acabar, estamos a terminar a preparação da documentação da titular. A fação é empresa, o tipo de D2 é empresa. É uma empresa. É uma empresa que já está estabelecida no Brasil, decidiu vir estabelecer-se em Portugal, um escritório em Portugal, já está aberta a empresa, as operações, sim, já está aberta a empresa, a titular que trabalhava na empresa aqui no Brasil, inserimos-la como sócia, sócia-gerente e já temos a preparação da documentação relativa à sociedade e relativamente à função que ela exerce na sociedade, toda a parte burocrática essencial, portanto, preparar a abertura da conta, estamos a falar do número de contribuinte, estamos a falar da preparação do documento da empresa, ao pacto social,
essa situação toda aborrecida para quem nos está a ouvir, a segurança social, pronto, mas não podemos revelar, não podemos revelar a empresa porque estamos ao abrigo do sigilo profissional, não é? Mas... Aqui, voltando um bocadinho atrás, portanto, é a tal situação de um visto direcionado para um empreendedor que vem formar uma empresa onde ela é apenas a única funcionária dessa empresa. Portanto, isto para responder àquela questão de que não é necessário criar postos de trabalho para obter este visto. Fique claro, não é? Sim, exatamente, sim. Também já tivemos um jornalista que veio para Portugal com o D2 ser correspondente de um canal de notícias online. Portanto, a função dele atualmente é precisamente divulgar o que acontece no nosso país no site de notícias online. E já tivemos uma pessoa que vinha do estrangeiro inserir-se como sócia e gerente numa empresa já constituída em Portugal. Ok. Ainda no seguimento deste assunto, está aqui a Gilvânia a perguntar: é possível a abertura de uma empresa em Portugal, mas com a finalidade da atividade no Brasil? Aqui eu não sei se está claro para vocês, para mim está meio confuso. É possível a abertura de uma empresa em Portugal, mas com a finalidade da atividade no Brasil. Gilvânia, pode esclarecer qual é o sentido da pergunta, que não está muito perceptível? Pode ser abrir uma empresa em Portugal para prestar atividade, vender bens para o Brasil. Sim, no caso pode. Sim. A sede da empresa será aqui em Portugal. Será uma empresa de direito português. A residência do sócio-gerente também. Ok. Já a atividade da empresa, se é para o mercado do Brasil, se é para a Argentina, não tem nada a ver. É diferente. Portanto, Gilvânia, se o sentido da pergunta foi essa, portanto já sabe, pode abrir uma empresa em Portugal, mas exercer a atividade, ser direcionada para o Brasil. Ok, a Gilvânia já disse isso, boa. Pronto, ficou esclarecida. Ótimo. Depois está aqui: quais os profissionais que estão aptos para prestar este serviço de solicitação de visto em Portugal? Aqui uma pergunta de um consultor imobiliário em Braga. Boa. Em Portugal são advogados e solicitadores que são os profissionais forenses que estão mais habilitados a trabalhar com vistos e legalização. Qualquer outro profissional, parágrafo. Sim. Qualquer outro profissional não está academicamente habilitado. Sim. Ok. Pronto, isto deve ser porque se vê muito nas redes sociais, muita empresa a prestar este serviço, e às vezes não são empresas, são amigos que fazem a ajudinha. Sim. Mas é muito arriscado. Não estamos a aconselhar de todo isso, é muito arriscado. Porque nós temos cédula, nós temos seguro, os solicitadores têm cédula, têm seguro, têm ordem, portanto, não é à toa. Doutoras, e têm conhecimento, não é? Faz toda a diferença. Aqui outra pergunta: quais os tipos de profissionais liberais que podem postular o visto D2? Podem dizer, provavelmente vai enquadrar-se arquitetos, desenhadores, cantores, escultores, advogados, músicos, tradutores, artistas de circo, desde que tenham os contratos de prestação de serviço, bailarinos, atores, terapeutas da fala, fisioterapeutas, médicos, desde que tenham os documentos acessórios necessários, farmacêuticos. Vamos lá, já agora, doutora, documentos acessórios necessários, é o quê? Para ficar claro? Contrato de prestação de serviços. Ok. Portanto, tem que ter um contrato de prestação de serviços com uma empresa portuguesa. Correto. Okay. Médico que quer exercer a profissão de médico
O primeiro passo é pedir equivalência de grau. Pedir equivalência de grau em Portugal. Os médicos têm uma qualificação muito superior, portanto ainda precisam de passar um processo longo junto da Ordem dos Médicos, mas advogados menos, consultores menos, engenheiros menos, mas são ordens profissionais reguladas aqui, junto com o contrato. Vir trazer também o papelinho da vossa ordem. Pronto, depois continuando, jornalistas, que tínhamos falado, contabilistas, que no Brasil se diz contadores, não é? Sim. Sim, programadores informáticos, designers de moda, de interiores, de designers web designers, mediadores imobiliários, geólogos. Estão-me aqui a fazer uma pergunta. Engenheiros, ponto de interrogação. Sim, engenheiros de qualquer engenharia que podemos pensar. Os engenheiros têm ordem profissional, portanto, ter atenção a isso. Não sabemos em específico qual é o procedimento da ordem dos engenheiros, mas é engenheiro, dá. É aeronáutico, é engenheiro mecânico, é engenheiro de frio, é engenheiro civil, todos os engenheiros são bem-vindos. Ok, profissional autónomo. Ok, pronto, está esclarecido. Engenheiros. Agora, outra pergunta, qual o custo para obter esta equivalência de grau? Quanto tempo demora? Estamos a falar em Portugal. Bem, o processo para advogados, atenção, para advogados não é relativamente rápido para o que seria expectável. Temos de ter em conta que, trazendo o certificado de habilitações brasileiro, o comprovativo da inscrição na Ordem dos Advogados Brasileiros, aqui junto do nosso país, o processo de equivalência para o direito, até porque temos bastante troca de alunos de Erasmus, vamos fazer ao Brasil e eles, os brasileiros, os nossos colegas vêm aqui fazer, acabamos por ser um processo mais fácil, uma coisa que demorará no máximo dos máximos 3 meses. E já é com o cartão português, não é? Da Ordem dos Advogados na mão. Mas isto é a experiência que nós temos de advogados colegas. Vamos falar só sobre este exemplo, que é de advogado. O custo. O custo de, portanto, o tempo, 3 meses. E o custo? Tem a ver com a emissão da cédula, que é aquilo que nós também pagamos. Ora, portanto, são cerca de 120 euros, se não me engano, para a emissão do cartão. Depois temos, não tenho a certeza, porque quando nós compramos quando nós pagamos e compramos o cartão, entretanto os preços foram-se atualizando, mas acho que podemos balizar, na nossa altura, sim, foi para a emissão do cartão 120 euros e pagamos anualmente, que somos obrigados a pagar, um seguro de responsabilidade civil, que é disponibilizado pela Ordem. Também temos a cota mensal da nossa ordem. Isso para sabermos o custo da equivalência 120 euros. É isso. Que dá... É mais ou menos, pelo menos, da nossa experiência na nossa área. É só para termos aqui também um Porquê é que eu faço salvaguarda? De ordem para ordem varia. Varia de ordem para ordem e de faculdade para faculdade. O procedimento de equivalência de grau acontece nesses 2 locais. Sim. Ok. Depois, está aqui uma outra pergunta. Então, somente com contrato de prestação de serviços com uma empresa portuguesa temos o D2? Ou um contrato de trabalho, ou uma promessa de trabalho, mas é necessário que seja em Portugal, sim. E o trabalho é outro visto, sim. Ok. Portanto, a empresa pode ser estrangeira, tem de ter um âmbito de operações aqui. Exatamente. Uma sede, uma sucursal aqui em Portugal. Ok, portanto, não precisa de ser uma empresa portuguesa, pode ser uma empresa estrangeira, mas que tenha a operação aqui em Portugal. Sim. Esse profissional, estamos a falar, isto para ser claro, estamos a falar do profissional autónomo. Sim, do engenheiro, do farmacêutico, sim.
Sim. Portanto, não nos esqueçamos que também é direcionado para os empreendedores. Depois, aproveitando a pergunta sobre a equivalência de grau, de quanto tempo é validado os documentos vindos do Brasil para essa função? Bem, vamos aqui abrir o parênteses do caso a caso, porque as nossas instituições são feitas de pessoas. A nossa experiência passada, contando com as pessoas que nós conhecemos, são os ditos 3 meses. Agora, em Portugal, se pedimos no Natal, se pedimos na Páscoa, se pedimos no Carnaval, temos sempre de dar aquele prazozinho adicional e deixar as pessoas fazer a pontezinha, as férias, ter a noção de que função pública trabalha assim. Mas podemos dizer 3 meses. Pronto, ok. Porque é mesmo assim, há alturas em que Portugal, pronto, para. Por exemplo, o mês de dezembro todos sabemos que é extremamente complicado e, por exemplo, para um cidadão brasileiro é complicado perceber algumas coisas que se passam em Portugal em determinadas alturas que não se passam no Brasil. Pronto. E, por exemplo, o mês de agosto também nós sabemos que para, a maior parte das empresas tira férias, isto para um brasileiro é impensável, pronto, eu já tive brasileiros a perguntar-me como é possível isto acontecer neste país. E eu dizer, é possível, bem-vindo a Portugal, mas pronto. Okay. É mesmo assim, é mesmo. É bem-vindo. Pronto. Eu acho que pararam as perguntas, portanto, em princípio, lá está, eu acho que tentámos ser o mais abrangentes possíveis. Sim. A live vai ficar gravada, portanto, também vai ficar disponível no nosso Instagram, portanto, quem estiver interessado em rever ou voltar a ouvir, voltar a clarificar alguma questão que tenha passado, estejam à vontade, ela vai ficar disponível. Relativamente ao assunto, vamos já anunciar o tema da próxima live. Vai ser um tema que também tem, muito cidadão brasileiro tem-nos solicitado, faça uma live sobre este tema. Nós lançámos ali um repto às doutoras e elas aceitaram. E então vou divulgar o Estatuto de Residente Não Habitual para Brasileiros. É um tema extremamente interessante e que vão ver que pode trazer, isto lá está, dependendo de caso a caso, e vamos falar um bocadinho dessas situações, mas podem trazer muitas vantagens fiscais a cidadãos brasileiros que estejam a pensar vir para Portugal. É extremamente interessante. O nosso sistema fiscal já tem muitas vantagens relativamente a outros sistemas fiscais de outros países da Europa, por exemplo, mas este estatuto vão ver que é a cereja na ponta do bolo, como costumamos dizer. Não é, doutoras? É verdade. Só resta convidá-los a todos a assistir. Não vamos dizer nada agora, como é evidente. Boa. Vamos fazer para ver. Suspense, é mesmo. Pronto. E então vamos já convidar então todos a quem nos esteja a assistir para daqui a 15 dias, à mesma hora, portanto, 10h30 de Portugal, a 19h30 do Brasil. Vamos então fazer mais uma live sobre um assunto que já não são vistos, vai falar de impostos e como pode ser benéfico este estatuto para os cidadãos brasileiros que venham residir para cá, ok? Sim. Esperamos por vocês. Um grande obrigado mais uma vez à doutora Mafalda e à doutora Filipa por partilharem connosco toda a vossa experiência e conhecimento e a todos vocês que nos assistiram e até daqui a 15 dias. Obrigada. Boa noite. Bom fim de semana. Bom fim de semana.